Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, como vai? Tudo bem? É uma honra estar de volta aqui com vocês nesse bate-papo que nós temos, nesses painéis tão fantásticos ligados ao Festival Conhecendo os ODS. São 5 P's que nós falamos e dessa vez trazemos a questão da prosperidade. Eu acho essa palavra muito linda, muito aplicada para o nosso dia a dia e precisamos trazer essa realidade mesmo. E aqui ao meu lado, no nosso bate-papo de hoje, da nossa conversa aqui nesse palco incrível, eu vou primeiro dar as boas-vindas, depois eu vou para a Minibio, tá? Bernardo Galina, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Juliano? Um prazer estar com todos vocês e um prazer ainda maior poder falar desse tema tão instigante, Com mais certeza, premente na nossa sociedade. com certeza, é muito bom e é muito bom a sua presença também. Bernardo, você está falando de onde? Eu estou falando de São Paulo, da De minha São casa. Paulo. Eu De vi São pelo seu Paulo. currículo aqui algumas coisas de Santa Catarina, eu falei, já está por lá. Não, já faz desde 2015 eu estou por aqui. Ah, que beleza, que ótimo. Já soube que o escritório aqui de São Paulo, totalmente tecnológico, entregaram para vocês pós-pandemia também, com toda É uma verdade. qualidade. Fiquei muito feliz, Douglas deu entrevista para a gente. Mas antes de delongas, deixa eu falar. O Bernardo, gente, ele é vice-presidente de Jurídico, Compliance e Assuntos Corporativos da UIPO para a América Latina. Por isso que a gente também a gente quer ressaltar sempre essa parte de conhecer as empresas e suas atividades em conjunto, que a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas atuantes há muito mais tempo que a gente imagina, que é isso que eu fico ainda mais contente de trazer para as pessoas. Só sobre a sua mini-bio, trazendo aqui para vocês, ele é formado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, com especializações na USP e no IPEG, além de executivo MBA na Fundação Dom Cabral. Ele está na UIR há 19 anos. Quanta história, hein? Quero saber, hein, Bernardo? E desde então ele lidera o time jurídico da companhia. Um fator para vocês, tá? Desde 2015, ele é vice-presidente jurídico, compliance e segurança corporativa. E desde 2018, desculpa, ainda adicionou comunicação, relações governamentais e regulatório da UIPO para a América Latina. Bernardo, conhecimento, conteúdo não te faltam, com certeza. Eu gostaria só que você transcorresse aí um pouquinho das suas palavras, toda essa experiência que você tem com o IPO, quase 20 anos de história aí com vocês? Isso mesmo, Ju. Primeiro, obrigado pela introdução. Eu acho que o currículo, ele traz em letras mais frias o que a gente vive na realidade. E passando por isso, raramente a gente vê, né? Passando por isso, nossa, quanto tempo? 19 anos é bastante tempo, quase 20, na verdade. Em julho eu faço 20 anos de companhia. Ju, o que a gente tem ao longo dessa caminhada, né? Eu faço parte de uma empresa que sempre falou de cuidado social, sempre falou de cliente, que sempre falou de fazer produtos melhores, que sempre falou de meio ambiente, que sempre teve uma governança no seu DNA, mesmo quando ninguém falava disso. Eu acho esse um ponto muito importante para salientar. Por que eu falo isso? Porque está na origem da empresa, está na origem dos valores que quem construiu essa empresa ao longo do tempo teve e passou para outras gerações. Então, hoje, quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de todas as iniciativas do ODS, as 17 que a gente tem, eu vejo na Whirlpool muito disso, mas que vem acontecendo muito antes de tudo isso ter o formato que tem hoje. Então, assim, trabalho numa empresa que há mais de 60 anos fala de preservação do meio ambiente, que há muito mais de 60 anos fala de projetos sociais,
que tem uma governança, quando ninguém falava de governança ainda, a Whirlpool, de certa forma, já introduzia isso, tanto na sua sede, nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quando ela começou a fazer os investimentos dela aqui. E tudo isso sem perder o norte, sem perder o grande motivo que faz a nossa empresa ser o que é, que são os nossos consumidores. E a visão que a gente tem de consumidor, é óbvio que ela vem amadurecendo ao longo do tempo, e ela muda na nossa história, uma empresa de 111 anos, obviamente ela muda ao longo da história. Mas o foco no consumidor, no fim do dia, sempre foi, direta ou indiretamente, dar mais tempo para ele fazer o que é importante. Eu quero dar mais tempo para as famílias. Esse é o nosso grande objetivo. Seja preservando a comida que eles comem, seja cuidando da roupa que eles têm, seja dando mais conforto para eles na hora de se alimentar. Esse é o nosso grande objetivo. Devolver mais tempo. Então, todas aquelas tarefas que tiravam o tempo da família, lavar roupa, lavar louça, preservar comida de uma forma mais antiga, agora, geladeira, que a gente já tem muito tempo, uma penetração incrível no mercado, tudo isso está no coração do que a gente faz. Então, por trás de uma linha branca, por trás de um produto que parece um tanto, ou pode parecer um tanto quanto frio, tem uma série de exercícios, tem uma série de ideias que é para devolver para as pessoas com o maior conforto possível, com a maior economia possível, do jeito mais ambientalmente adequado, seja nos produtos, seja nos nossos processos, tempo para as famílias. Então, isso é quando eu falo de produtos, quando eu falo do que a gente vê da Whirlpool, do produto. Importante dizer, a gente fala Whirlpool. O Whirlpool, no Brasil, ela trabalha com as marcas Consul, Brastemp e KitchenAid. E tem a Biblend, que é uma joint venture que a gente tem com a Ambev também, uma máquina de bebidas que a gente tem muito, muito interessante. Mas só porque fala Whirlpool, a gente, às vezes, nem todo mundo sabe que por trás desse ou na frente desse nome Whirlpool, tem marcas icônicas no Brasil, que é Consul, Brastemp e KitchenAid. Então, voltando, quando a gente fala do mote da nossa empresa, a gente passa por tudo isso. A gente passa desde desenvolver fornecedores que agregam a nossa cadeia produtiva, cuidando do meio ambiente, tendo uma parte social importante, tendo regras de compliance para ter uma governança forte. Quando a gente traz para dentro da empresa, é a mesma coisa. A gente tenta fazer e produzir os nossos produtos cada vez com mais eficiência, com maior qualidade, consumindo menos água, consumindo menos energia elétrica. Os nossos números são muito impactantes, o quanto a gente vem economizando e melhorando a forma que a gente produz ao longo dos anos. E acabando na casa das pessoas, deixando toda a cadeia, acho que não só a gente, mas toda a cadeia mais próspera, acabando na casa delas com produtos que devolvem mais tempo para elas, que dão mais conforto para elas, para que dão mais... acho que mais tempo para elas estarem com a família, ou mais tempo para elas fazerem o que seja as coisas que elas gostam de fazer. Um outro ponto muito importante e que não está necessariamente dentro desse bojo, mas está intimamente ligado a tudo isso, é o papel social que a gente faz. Em todas as comunidades que a gente está presente, onde a gente tem produção, e por vezes, e com iniciativas gigantescas muito maiores do que isso. Eu acho que uma iniciativa ícone que a gente tem é o Consulado da Mulher. O Consulado da Mulher é cônsul ao lado da mulher, que ficou com uma iniciativa de Consulado da Mulher. O Consulado da Mulher fez 20 anos em março desse ano. A gente já ajudou muitas famílias. De novo, depois eu posso passar os números, mas eu acho que mais importante que os números é a mensagem. A Whirlpool, e através do consulado, a gente sempre acreditou que a mulher tem um papel fundamental nas famílias. E quando a gente vai para o Brasil e nas famílias de maiores necessidades ou de rendas menores, o papel da mulher é mais impactante ainda. E a gente entendeu, ao longo do tempo, que dá poder ou empoderar essas mulheres, no sentido de elas empreenderem, elas conseguirem construir algo que aumente o sustento, ou que aumente a qualidade
econômica da família é algo muito importante. E a gente começou há 20 anos atrás, ao longo do tempo a gente vê isso, e isso só consolida cada vez mais a ideia inicial que a gente tinha. Ou seja, as comunidades onde a gente faz essas, não são ações, é muito mais do que isso, né? Onde a gente faz esse trabalho, elas prosperam mais, a família dessas pessoas, elas passam a ter um mote completamente diferente do que elas vinham tendo. A reinjeção do que é ganho, do dinheiro mesmo, a reinjeção financeira do dinheiro que é ganho com esse empreendedorismo é investido dentro de casa e na comunidade. Isso é uma bola de neve. Isso é algo que ao longo dos anos cresce de uma forma exponencial e isso dá acho que é um conforto para a gente de estar fazendo certo, de estar apostando há tanto tempo, porque hoje quando a gente fala em empreendedorismo feminino, não vou dizer que é chavão, mas tem muita gente fazendo isso. Há 20 anos atrás não era assim. E ao longo desses 20 anos não era assim. Hoje esses temas estão muito mais na pauta. Não era assim. Então, assim, os valores que tem a nossa empresa e a forma que a gente faz essas coisas, que estão em pauta agora, mas que começaram há muitos e muitos e muitos anos antes, eu acho que dá uma segurança de estar no ambiente correto, de estar num ambiente que está alinhado cada vez mais com os valores da sociedade, e mais do que isso, que coloca esses valores em pauta, muitas vezes sendo a vanguarda de tudo isso que está sendo discutido. Juliana, acho que falei demais por uma abertura. Nunca é demais. A Wherefore para a gente, assim, são 111, né? Foi 111 anos. 111 anos, 111 anos. Exatamente, comemorados há pouco. E como os painéis, eles são, alguns assistem, outros passam, outro pessoal vai, isso que é muito legal aqui do Main Stage nosso também, é muito legal a gente ressaltar essa parte. O consulado, até eu tinha falado, inclusive, eu acho um dos projetos mais lindos, e você tem toda a razão. Há 20 anos, vocês são vanguardistas em várias ações, porque realmente não se falava. Hoje, empreendedorismo feminino, eu tenho vários grupos, por exemplo, enquanto jornalista, de trazer à frente, de trazer mulheres da comunidade, mulheres pretas, a questão de gênero sempre evidente, mas hoje a gente fala isso com uma naturalidade. Há 20 anos isso não era. Inclusive sobre você está há 20 anos quase numa empresa, e eu vi, até pelos cargos aqui que você acaba colocando, que você vai também passando por diversas fases da própria empresa. Como que é isso para você nessa linha do tempo mesmo de 20 anos? É tão transformador, não é mesmo? É muito transformador, Juliana. E de mim, né, a pergunta é como eu vi tudo isso. Primeiro, eu vi de uma forma extremamente instigante, né? Porque, primeiro, está numa empresa que está com isso na pauta há muito tempo e que exerce isso. Isso eu achei uma característica muito grande da nossa empresa. Às vezes a gente olha no espelho e fala, puxa, mas a gente faz tanta coisa, a gente fala tão pouco, né? A verdade é essa. A Whirlpool, por definição, quando a gente fala de trabalho social, a gente fala muito menos do que a gente faz. Não deveria ser assim, mas é um pouco de característica da nossa empresa. A gente fala muito mais dos produtos do que nos nossos trabalhos sociais, em todos os valores que a gente pratica dentro da empresa. Mas eu acho que isso, ao longo dos 20 anos, eu vim vendo amadurecendo cada vez mais. Eu acho que a sociedade que a gente tem agora, e com isso na pauta, é uma sociedade que a gente vem exercitando há muitos anos. Quer dizer que a gente está completamente pronto para isso? Quer dizer que não quer dizer, porque eu acho que é uma sociedade que está se transformando e a gente está fazendo parte dessa transformação. Mas eu acho que a gente está pronto para essas conversas. Eu acho que a gente está pronto e muito à frente para dar exemplos, bons exemplos dentro de tudo isso que está sendo conversado. E exemplos agregadores, exemplos de construção, e não exemplos de que eu não quero usar palavras, mas não exemplo que as pessoas acabam se afastando, não exemplos duros. Eu acho que muito pelo contrário. A gente fala de gênero, a gente fala de pretos, a gente fala, mas de uma forma extremamente agregadora. E a gente fala de meio ambiente de uma forma extremamente agregadora há muito tempo. Então não tem, porque o meio ambiente dá para ser muito eficaz, dá para ser muito eficiente, dá para ser equilibrado, dá para a gente fazer muita coisa boa. E a gente, eu acho que tem grandes exemplos disso. Recuperação de água, a gente gasta quase nada de água hoje em dia no nosso processo produtivo, uma reciclagem de água de 98%. A gente não tem mais resíduos nos nossos
nas nossas produções tem 1% de resíduo e o resto tudo vai para coprocessamento, ou seja, não vai mais para aterro. Ou seja, tem formas ao longo do tempo de construir Esse cadeias até, inclusive, é extremamente... 100%, né? Esse, inclusive, é 100%, né? Achei de energia sensacional. limpa é 100%. Então, assim, é uma coisa que se faz da noite para o dia? Não. Mas é uma coisa que se uma empresa grande, de classe mundial, com que tem numa indústria extremamente competitiva, dá para fazer. Então, assim, se a gente consegue fazer ao longo do tempo, dá para fazer. Porque a nossa indústria é difícil, é competitiva, a gente tem muitos desafios e a gente, ao longo do tempo, constrói isso. Então, está muito mais dentro dos valores na visão de longo prazo do que de qualquer outro grande desafio que a gente tenha. Eu acho que é possível, e volto a dizer, a gente não é wishful thinking, não. A gente tem exemplos de construção que a gente faz isso, não é há 5 anos e nem há 10, a gente faz isso há muitos anos. Então, voltando na tua pergunta, estar numa empresa dessa é muito gratificante. Estar numa empresa dessa é a parte impagável, imensurável da conjunção de valores. Os valores da empresa reverberam nos meus valores pessoais. E isso me deixa muito feliz de trabalhar numa empresa que tem esses valores e que a gente pode exercitar. Eu acho que o principal é isso, porque a gente vê muita coisa escrita e pouca coisa sendo exercitada se a gente olha para o mercado em geral. E aqui eu vejo que a gente exercita muito do que a gente escreve. E isso é muito bom. E uma empresa está em constante mudança e evolução. Nossa, Bernardo, é muito interessante realmente, porque eu falo também, as pessoas hoje elas trabalham em lugares que lhes dão os propósitos e que vão ao encontro do propósito dela, né? Isso já é notável em grandes empresas, em pequenas empresas, nos comércios de rua mesmo, que a gente nota que as pessoas estão em conjunção, até por trás de sonhos mesmo, porque quando a gente fala de sonho, não é algo não palpável. Quem sonha é para alcançar, né? Você colocar no papel, planejamento, fazer algo incrível, e assim como vocês estão fazendo. Ainda da sua área, que é a questão jurídica também, o compliance, né? Quando entrou isso no dia a dia de uma empresa, como que foi isso também? Porque o compliance agora é natural, todo mundo fala, é algo, uma vertente necessária, extremamente necessária, mas isso também você acabou passando por essa questão, não é mesmo? Exatamente. E, de novo, a Whirlpool, se a gente olha para a nossa companhia, a gente já lida com isso literalmente há mais de 60 anos, desde os Estados Unidos, não aqui no Brasil, mas desde os Estados Unidos. A gente teve experiências de compliance, necessidades de compliance desde muito cedo, pela própria característica da nossa indústria e a localização que ela estava nos Estados Unidos. Quando os americanos começaram a investir no Brasil, isso sempre foi uma pauta muito importante, uma empresa aberta, ou seja, sempre foi uma pauta muito importante para eles. Só que o amadurecimento desse tema, ele veio muito maior nos últimos 20 ou 30 anos, e a gente também já estava falando disso no Brasil, no mínimo uns 40. Então, a gente já tinha estruturas, obviamente, muito menos estruturas muito menos rebuscadas do que a gente tem hoje, porque eu acho que hoje a gente está num nível de compliance de governança muito, muito alto, muito satisfatório, sendo referência para muitas partes do mundo, se a gente olha para dentro da Whirlpool. Mas eu acho que isso veio com o amadurecimento da sociedade, das nossas instituições. Agora vem o lado jurídico do Bernardo. Eu acho que as nossas instituições, elas ao longo do tempo, elas caminharam para entender que as regras, e quando a gente fala de governança, né, mas as regras de compliance, de competição, de tratamento igualitário, de um ambiente competitivo saudável, as instituições foram entendendo que isso é muito melhor para todo mundo, começando pelos nossos consumidores. Ou seja, quem ganha com tudo isso, quem tem que ganhar com tudo isso são os nossos consumidores, tendo produtos de maior qualidade, uma competição maior no mercado, etc, etc. E a nossa empresa, de novo, por ter isso como valor, por ter isso como pauta, a gente vem exercitando isso ao longo do tempo. Quer dizer, Juliana, que é uma coisa simples? Quer dizer que a gente não tem problemas? É claro que não. Mas quer dizer que quando a gente tem problemas, a gente sabe como resolver. Eu acho que esse é o grande fator da governança e de compliance. Dentro do ambiente que a gente está, dentro do Brasil, dentro da América Latina, um dos ambientes mais inseguros e corruptos do mundo, por definição, não é o Bernardo que está falando, não quer dizer que a gente não vai ter problema, mas com um norte desse, quer dizer que sempre quando a gente tem problema, a gente sabe muito claramente como resolver. Isso, para mim, é impagável.
Você traz uma realidade também para a gente disso, de tempos, e aqui uma dos pontos que você acaba aplicando também são as relações governamentais, regulatório e de comunicação. Quando você fala assim, a gente sempre pensa em produto para a questão do tempo, para que possa gerar mais espaço para que as pessoas possam agir para o seu dia a dia. Nós estamos aqui num palco, por exemplo, sobre prosperidade. E uma das coisas que as pessoas mais falam, né, sobre agir, é porque eu não tenho muito tempo, é porque eu não consigo essa atividade, é porque não dá. E aí é muito interessante quando vocês trazem essa vertente enquanto comunicação mesmo, falando que a gente faz de tudo produtos para que vocês possam ganhar tempo para o seu dia a dia. Essa comunicação ela é muito baseada, né, nessa, e de um conforto, né? Porque eu sou uma grande apaixonada e falo aqui sem maiores problemas assim para a gente realmente trazer por essas linhas. Eu acho que é maravilhoso quando você tem dentro da sua casa e você tem a segurança de uma marca que você sabe que entrega e ainda entrega com os valores, missão, propósito e tudo mais, que é a somatória correta para qualquer consumo hoje em dia, o consumo consciente. Mas é muito interessante ver essa parte da comunicação que me chamou muito a atenção, Bernardo. Esse universo também para vocês, até em questão estratégica também, mas para o próprio dia a dia. Como que vocês acabaram agindo na parte de comunicação? Comunicação é um tema que eu transito há 4 anos, então me sinto um novato na área. Mas eu acho que, assim, de novo, dentro dessa empresa que eu expliquei, eu não vou dizer que é fácil, mas facilita muito transitar dentro desse racional que a gente sabe muito bem o que a gente quer. E como a gente fala de prosperidade, como a gente comunica isso, né? Não a parte de prosperidade, mas como a gente comunica isso para as famílias. E eu acho que tu colocaste, Juliana, de uma forma muito, muito interessante. A gente fala de devolver tempo para as famílias, é verdade, mas junto com isso, eu devolvo tempo para as famílias que têm uma máquina de lavar roupas, por exemplo, mas ao mesmo tempo que aquelas pessoas, aquela família não vai estar lavando roupa no tanque, etc., ela vai estar economizando uma água que ela não tem ideia do que é. Que uma lava-roupa economiza muito mais água do que tu lavar roupa no tanque. Quando eu falo de lavar louças, então, é infinitamente maior. Que tem um produto ainda de baixa penetração, mas o racional é muito similar ao mesmo. Ou seja, em vez de estar lavando louça na pia, eu tenho uma máquina que faz isso para mim, eu posso fazer outras coisas. Quando eu vou na preservação da comida, se eu olho lá para trás, quando a gente não tinha isso, é um nível de facilidade que hoje é muito simples. A gente fala, tem uma geladeira, todo mundo... Mas pensa não ter. Fica sem luz em casa durante uma semana. Então, assim, a gente perde um pouco. Mas, além de tudo isso, a empresa que faz isso, ela cuida para ela gastar menos água, para ela gastar menos eletricidade, para ela fazer toda essa lição de casa. Então, além de devolver, são dois pontos, né, 2 fragmentos. Além de devolver esse tempo para as famílias, ou esse tempo para as pessoas, eu ainda deixo o ambiente muito mais equilibrado do que há 20, 30, 40 anos atrás, e venho deixando ele cada vez mais equilibrado ao longo do tempo. Como a gente transmite isso, né? Falando das nossas marcas, falando da facilidade de usá-las, falando do desempenho que elas têm, falando da qualidade delas, aproximando os consumidores dessa realidade, aproximando os consumidores, seja na questão do conforto, seja na questão do time saving, seja na questão de ter mais tempo para eles, seja na questão da praticidade de usar o que a gente tem, seja na questão do apoio às nossas iniciativas sociais. Ou seja, eu acho que as marcas trazem uma história muito, muito interessante por trás. Com certeza. Bernardo, uma das partes que a gente estava conversando também, você acabou me trazendo, é a questão de atuar nas comunidades. Essa conscientização do consumo também é feita com as comunidades, Bernardo? Também é feita com as comunidades. E o Instituto do consulado é um trabalho completo, né? Ser empreendedora tem que entender um pouco de tudo para a gente, né? A empreendedora tem que entender onde é que está o custo dela, como que ela tem que se posicionar, como que a marca dela vai conversar, num fragmento menor, mais localizado, sim, mas todos esses valores que eu estou explorando aqui são valores que são passados
para todos os projetos sociais que a gente tem, muito mais alavancado no projeto social do consulado da mulher. Mas sim, a forma que a gente entra na sociedade desses níveis. Uma coisa importante, Juliana, se a gente olha para a nossa sociedade, né? Além de toda a questão de números, tem muito mais homens que mulheres, mas o impacto social da mulher, ele é, e dentro de casa, e para a construção de uma sociedade, ele é muito maior do que o do homem. Quando eu trabalho nessas comunidades com mulheres, a possibilidade de positivo é muito maior. E a gente vê isso acontecendo, de novo. Assim, esses valores eles são transferidos e exercitados com muito cuidado, porque comunicação a gente fala não é o que eu estou falando, é o que o outro entende, com muito cuidado dessas pessoas entenderem o que é importante e o que a gente está tentando passar. É o certo, é o errado, é o melhor que a gente pode fazer, um resultado fabuloso, muito bom e muito positivo, e quando a gente olha para ele, fala assim, é muito gratificante e é muito interessante poder fazer, ou poder trabalhar nesse tipo de empresa e poder estar passando esses valores que a gente tem. Perfeito, Bernardo. Nosso tempo já está quase encerrando aqui. Eu tinha comentado na outra vez, porque assim, seria mais comum a gente ouvir o Whirlpool e a gente já falar, Whirlpool é isso. Mas quando a gente fala das marcas que vocês atuam, né, como Brastemp, Consul, a Biblend, que para mim é muito comum, a KitchenAid também gosto demais. E a gente tem isso como algo muito certo, né, no nosso dia a dia. Aqui no Brasil, vocês acabam, fora do país, vocês acabam atendendo outras marcas também? Ou são as mesmas? E produção, vocês têm aqui no Brasil de todos os produtos ou é algo de importe também ou não? É um mix, Juliana. Marcas, né? Vamos começar marcas. A marca Consul e Brastemp, dá para dizer que só tem no Brasil. Tá? A gente tentou alguma coisa de marca Consul em outros países, mas é no Brasil. Marca Consul e Brastemp no Brasil. KitchenAid é uma marca global da Whirlpool. Tá? Biblend é uma marca brasileira, que é a JV que a gente tem aqui. Daí tem várias outras marcas fora do Brasil. Na Latinoamérica a gente tem outras marcas, nos Estados Unidos a gente tem outras marcas, então a gente fala da própria marca Whirlpool, uma marca forte fora daqui, como marca mesmo, não como instituição. A gente tem KitchenAid com outra aqui, KitchenAid a gente fala de batedeiros, small appliances, a gente fala de grandes appliances fora do Brasil, a gente tem Jenner, tem outras linhas de produtos. Então, assim, Brasil é mais Consul, Brastemp e KitchenAid. Produção brasileira, a gente tem produção dos grandes appliances, então se eu falo de máquina de lavadora, né? Máquina de lavar roupa, tem alguma coisa de máquina de lavar louça, tem alguma coisa de ar-condicionado, eu tenho grandes fábricas de fogões e de refri. Então, assim, a gente produz muita coisa no Brasil, um polo produtivo muito importante para a Whirlpool como um todo. Serve não só o Brasil, mas serve o Brasil e parte da América Latina. E a gente age como, né, o Brasil é um polo importante, o mais importante que a gente tem na América Latina, mas a gente tem polos importantes também, principalmente para a produção dos Estados Unidos. O México, por exemplo, é um grande polo exportador para os Estados Unidos, por causa da localização, e a gente também tem produção na Argentina e na Colômbia. Então, a gente está bem, olhando para a região, a gente está bem posicionado. Maravilha. Olha, Bernardo, quanto mais eu conheço, mais eu fico aguçada de perguntar mesmo. Ainda bem que eu tenho outros painéis com outras pessoas da Whirlpool aqui com a gente também, mas o meu carinho por ter te conhecido, quero suas considerações finais e ainda prontamente focando na questão do palco prosperidade, porque, como a gente fala, né, prosperidade é uma temática que todos precisam ter, a busca dá, mas também a ativação, o impacto que ela causa na vida das pessoas. Gostaria que você falasse para que a gente vá para o encerramento, tá? Sim. Primeiro, obrigado, Juliana, pela oportunidade. Eu acho que toda essa conversa eu resumiria com tudo isso quando a gente fala de impacto ambiental positivo, quando a gente fala de um impacto social positivo, quando a gente fala em ter um nível de governança para cuidar de formatar e cuidar de tudo que a gente trata, para mim isso tem absolutamente tudo a ver com prosperidade. A gente, fazendo o raciocínio inverso, a gente não vai ter prosperidade se a gente não tratar o meio ambiente da forma correta. A gente não vai ter prosperidade
se a gente não tiver um impacto social extremamente positivo, modelador, e que abre portas para outras ideias e para outros tipos de empreendedorismo e de fazer e de prosperar. Então, eu acho que a gente falou muito da base da prosperidade, não são as únicas, mas acho que são bases muito importantes quando a gente fala de ter um país, uma comunidade e as pessoas mais prósperas. Não dá para trocar o curto prazo, ou o longo prazo pelo curto prazo. Não dá para pensar somente no agora. A gente tem que ter o equilíbrio dentre essas duas coisas. Só assim a gente vai ter uma prosperidade perene, porque senão ela é muito fugaz. A gente vai ter agora e ela desaparece amanhã, exatamente porque a gente não vai estar tendo esse equilíbrio. Então, acho que a gente vê muito isso, prosperidade com essa base, com uma base ambiental, uma base social, uma base de governança muito, muito forte na nossa sociedade, e a gente está exercitando o nosso papel o máximo que a gente consegue todos os dias para ajudar nessa melhora. Olha, sensacional, né? Prosperidade vai muito além do financeiro, né? Prosperidade é essa junção de tudo que você acaba de nos contar. Bernardo e Alina, muito obrigada pela sua presença. Eu vou dar andamento aqui no nosso bate-papo, também conversando com uma outra convidada, e é com muita gratidão que eu agradeço a sua participação. Obrigada, viu? Obrigado, Juliana. Tudo de bom. Tchau, tchau. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Bernardo? Agora, dando sequência ao nosso bate-papo aqui do nosso palco Prosperidade, eu tenho mais uma participação muito legal aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. E o que é mais legal, né? Trazer também a mulher à frente de um cargo tão legal. Primeiro, eu vou dar as boas-vindas para ela. Rosane Santos, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, Juliana. Prazer enorme estar aqui com vocês, né, nesse evento, nesse palco, para falar de um tema tão importante. Como você disse, poder representar a mulher, poder representar a mulher negra. Esse mês que a gente ainda está falando sobre consciência negra, enfim, tem algumas agendas aí que eu acho que devem ser celebradas num evento como esse. Muito obrigada. Com certeza, já é motivo de celebração. Fico muito feliz mesmo da sua presença aqui comigo. Rosane, você está falando aonde? Eu estou falando neste momento de Salvador, que é onde eu moro, né, recentemente. Mora num lugar maravilhoso, hein? Moro. Eu tive que trocar o Rio de Janeiro por Salvador. É uma troca equilibrada, vamos dizer que é uma troca equilibrada. Vai, dois lugares maravilhosos. Um abraço para quem é de Salvador e está nos assistindo, também para o Rio de Janeiro também, afinal, quem foi moradora de lá, e isso é muito feliz. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui uma apresentação, né, uma mini bio curtinha do nosso convidado, depois ele vai transcorrer a temática e a gente vai se falando, tá bom? Aqui, olha, só um pouco sobre ela. Ela é uma executiva experiente em sustentabilidade e governança corporativa, com atuação em organizações nacionais e multinacionais, onde desempenha papel estratégico na assessoria e engajamento de alta administração nas iniciativas que unem a organização a um modelo de negócio sustentável. Lidera práticas de negócios que atendem aos padrões de impacto social por meio de uma variedade de programas e projetos patrocinados e de propriedade própria nas áreas de educação, meio ambiente e empreendedorismo. E olha que legal que eu vou conhecer um pouco mais dessa empresa. Ela já me contou que eu já adorei alguns pontos, mas com certeza no nosso decorrer a gente vai saber um pouco mais. Ela é diretora de relacionamento com a comunidade, meio ambiente, comunicação corporativa e ESG da Bamin, que é uma empresa que está em Salvador, inclusive, e eu quero saber um pouco mais. Você falou que como que é a sigla de mineração? O que é antes? Me conta. Bamin significa Bahia Mineração. Isso, perfeito. Me conta um pouco sobre todo esse escopo da sua vida, de trajetória também, e um pouco sobre o Bamin, que é tão interessante, que já traz algumas novidades aí que 2026 eu já estou torcendo já. Ótimo, obrigada pela oportunidade, Juliana. Bom, você resumiu aí bem, né, um pouco da minha trajetória profissional. Eu atuei durante muitos anos nas áreas de governança corporativa, então eu comecei com auditoria externa, atuei em auditoria interna, compliance e controles internos, e há alguns anos eu fiz uma transição de carreira e comecei a atuar em sustentabilidade, né, na versão... A gente, na época, não falava-se tanto assim em SD, né? Assim, a sustentabilidade ela era executada, mas ela não era monitorada ou controlada ou acompanhada. Então, eu comecei nessa fase
e atuei como presidente executiva de um instituto corporativo, em paralelo à gerência de sustentabilidade dessa mesma organização. Atualmente eu estou aí na Bamin, né, diretora, né, dirigindo aí esses 4 escopos gigantes e que traduzem muito da responsabilidade que uma atividade de mineração tem, né, no território. A Bamin, ela é uma empresa que ela existe há 17 anos e ela vem mais recentemente acelerando a estruturação do seu projeto integrado, né? E quando a gente fala projeto integrado, para vocês entenderem, a gente está falando de que somos proprietários de uma mina, de uma ferrovia e de um porto. O desafio da mineração é a logística, né? Não é necessariamente a extração do minério, mas é fazer a mobilização desse ativo para os seus clientes. E normalmente a mineração trabalha com grandes volumes, e em grandes volumes você não consegue fazer isso via estrada, né? Via rodovia. Esse é um modal que ele não é eficiente em nenhum aspecto para a mineração. Então, a gente traz, né, junto da nossa mina, que está aí no município chamado Caetité, no interior da Bahia, a gente traz uma ferrovia chamada FIOL 1, de 537 quilômetros, que vai conectar, exatamente, que vai conectar essa mina a um porto de águas profundas que nós estamos construindo na cidade de Ilhéus, né? Então, esse corredor logístico, e essa é a parte, talvez, uma das partes mais interessantes dele, é que ele não apenas conseguirá atender a Bamin, né, para escoar o seu minério, mas ele também estará disponível para outras mineradoras da região e para outras atividades produtivas do Brasil que precisarem de escoamento, que precisarem de corredor logístico para chegar com mais agilidade e eficiência aos seus clientes, né? Então, por exemplo, a gente já sabe que o agronegócio vai ser muito beneficiado quando, né, a FIOL inteira estiver funcionando, né? Só para você ter uma ideia, a FIOL ela tem mais de 1.000 quilômetros, né? Esse nosso trecho ele tem 537, mas ela como um todo ela tem mais de 1.000 quilômetros. Então, assim, quando a gente pensa em transformação social, quando a gente pensa em prosperidade, o interior da Bahia ele vai receber, né, ele já está recebendo um dos maiores projetos de infraestrutura do país, né? E a gente vai conseguir aí fazer mobilização social e impacto social positivo para uma quantidade expressiva de municípios. Aqui eu estou falando de dezenas de municípios que até então não tinham não tinham essa oportunidade, né? Não tinham um projeto, não tinham um empreendimento que fizesse uma mobilização tão profunda. Então, tem muito trabalho, tem muito orgulho, tem muito suor, tem muito desejo de ver tudo isso concluído e a gente espera que em 2026 a gente faça aí o nosso primeiro carregamento de minério no porto. Eu estou nessa torcida, 537 quilômetros de ferrovia. Esse projeto começou quando, Rosane? Olha, a FIOL, hoje ela é uma concessão, né, que a gente adquiriu ano passado. Como eu disse, a Bamin ela existe há 17 anos e a gente passou, né, um bom tempo conquistando de forma muito legítima aí as licenças para a gente, né, desenvolver tudo isso. Aí você pode imaginar que, dada a complexidade operacional que um projeto como esse pressupõe, né, o processo de obtenção das licenças, né, e de contínua comprovação do cumprimento das mesmas, não é um processo fácil, é um processo contínuo, né? É um processo aí que envolve um time gigante, né? Por exemplo, o meu time está nas 3 unidades de negócio no campo, e eu estou falando aí de mais ou menos umas 23, 24 pessoas, né? Só para os próprios escopos de meio ambiente e relacionamento com comunidade. A nossa maior preocupação, né, e que também é o nosso maior compromisso, é trabalhar nesse território, que é um território árido, que é um território carente,
que é um território que tá exposto aí a algumas vulnerabilidades sociais importantes, mas é atuar nesse território fazendo transformação social, né? A gente quer desenvolver as comunidades onde nós atuamos, né? A gente quer levar prosperidade, a gente quer levar desenvolvimento, a gente quer, como a gente, fazendo analogia, né? A gente quer ensinar as pessoas a pescarem, a gente quer desenvolver essas comunidades para que elas consigam, né, usufruir, né, de todo o potencial que uma atividade de mineração, de logística e portuária, né, embarque portuário, consegue oferecer, ao mesmo tempo em que desenvolve as suas próprias potencialidades, né? Talvez um dos erros, eu diria, né, ou uma herança histórica que a gente tem aí, de iniciativas como essa, é de tentar simplesmente impor ou implementar um modelo de gestão social, né? E hoje a gente já entende que nada deve ser imposto, mas eu preciso entender esse território onde eu atuo, extrair as suas potencialidades, pensar em como é que amplio tudo isso, né? E trabalhar as potencialidades da comunidade com a comunidade para a comunidade. Né? Então, a gente está falando aqui de diagnósticos socioeconômicos importantes, que envolvem cada um desses municípios. Né? A gente está falando de uma ampla rede de articulação, seja com o poder público, seja com a universidade, seja com ONGs que atuam na região, né? Sejam com vários outros parceiros que a gente vai conseguir aí, se Deus quiser, angariar ao longo do nosso tempo. Enfim, tem uma grande articulação que precisa ser desenvolvida para que a atividade de mineração e de logística e de embarque portuário ela seja percebida como uma atividade que complementa as competências e as vocações do território onde nós estamos atuando. Nossa, Rosane, você está há quanto tempo na Bamin? Eu estou há 9 meses. Não, gente, é muito recente. Mas você foi do Rio de Janeiro direto para a Bamin ou já atuava pela Bamin no Rio de Janeiro também? Não. Na verdade, eu atuava em outro setor em São Paulo. E aí eu estava pronta para voltar para o Rio de Janeiro quando eu fui laçada Que e vim ótimo, eles para são cá. inteligentes, hein, Bamin? Ó, inteligente, já entendi. E aqui estou eu há 9 meses na empresa. Tem sido uma jornada muito gostosa, bem desafiadora, mas bem interessante também. Eu imagino. Você não trabalhava nesse setor, certo Não, isso? Eu não, primeira imagino. vez. Não, mas com certeza, assim, na sua área de atuação, ainda mais quando você fala do relacionamento com a comunidade, eu queria até que você trouxesse, como a gente está aqui no Palco Prosperidade, mais da Rosane mesmo, né? É muito interessante a gente conhecer uma empresa de 17 anos, mas vem a Rosane, como nós falamos, mulher preta, trazendo esse conhecimento também de uma área que é nova para você, mas você já faz muito tempo que atua nesse desenvolvimento social em empresas que têm impactos globais, entendeu? Trazendo essa questão e principalmente o relacionamento com a comunidade. Como que a Rosane se aplicou nesse momento quando a gente fala de prosperidade? Igual você falou agora há pouco, até anotei que você falou diagnóstico, articulação, o capacitar, né, o educar essas comunidades. As pessoas que trabalham nessa construção também são moradores do entorno, Rosane? São, e aí tem algumas leituras, Juliana, assim, eu acho que, assim, eu comecei, como eu disse lá no início, eu comecei atuando em sustentabilidade como gerente de sustentabilidade numa empresa e, ao mesmo tempo, eu era presidente de um instituto corporativo dessa mesma organização. E aí, enquanto nessa função, um dos meus papéis era atuar, né, era desenvolver a atuação social dessa empresa no território onde ela tinha lá a sua planta de manufatura, né? Então, talvez ali tenha, talvez não, com certeza ali foi a minha grande escola, né? Que me permitiu sair da cadeira do escritório, né? Como a gente fala na mineração, sentir com o pé, né? Você ir para a rua, você ir para campo, você conversar com as pessoas, e você conseguir pensar numa sinergia que eu acho absolutamente fundamental. E é o seguinte: como é que a gente resgata o papel original das empresas, né? Porque todo esse momento e toda essa discussão que a gente tem vivenciado, graças a Deus, com o ESG,
para mim, ele provoca uma releitura do papel das organizações, né? A gente vem de uma lógica corporativa onde o papel primário das empresas é dar lucro, dar retorno para os seus acionistas. E hoje a gente é provocado a comprovar que a atuação de uma organização, ela não dá lucro só para o acionista, ela consegue trazer benefícios para todas as pessoas que fazem parte dessa organização, né? Aquilo que a gente chama de stakeholders. Então, qualquer grupo que tem uma relação direta ou indireta, muito próximo, ainda que distante, com aquela organização, precisa conseguir ter uma leitura de benefício real e concreto a partir dessa atuação. Só quando esses grupos todos eles são beneficiados, aí sim é que você consegue ter a leitura e a tradução de valor para o acionista, né? E é muito interessante a gente perceber o seguinte, do ponto de vista do capitalismo, a lógica não mudou, né? Mesmo com o ESG, o retorno ao acionista ele continua sendo, digamos, o principal output, a principal produto, né, da atuação dessa empresa. Mas hoje, esse retorno ele não faz sentido, ele não vai ser verdadeiro se ele antes não conseguir produzir para outros grupos, né? E aí a gente fala de colaboradores, a gente fala de funcionários, desculpa, de fornecedores, a gente fala de clientes e, obviamente, a gente fala da comunidade também. E aí, respondendo a sua pergunta, um dos nossos compromissos enquanto Bamin é de que pelo menos 60% da força de trabalho da empresa venha do território, né? Então, a gente emprega mão de obra local, a expectativa é de que a gente mobilize, né, seja com contratação direta ou com contratação indireta, dezenas de milhares de vagas de trabalho, né? E, obviamente, a gente está falando aí de capacitação, de treinamento, de desenvolvimento, de parcerias com universidades, com escolas técnicas, para que a gente consiga oferecer à população dos territórios onde a gente atua o conhecimento e a expertise técnica necessária para atuar no negócio e, ao mesmo tempo, se desenvolver em outras frentes que se fizerem necessárias para eles enquanto indivíduos independentes da companhia, né? E aí a gente está falando de geração de renda, a gente está falando de desenvolvimento do território, a gente está falando de capacitação e desenvolvimento, e tudo isso conecta muito com o P de prosperidade que a gente está discutindo aqui, né? Onde eu falo não apenas a prosperidade do ponto de vista financeiro, né? Uma nova renda e o dinheiro que você recebe no final do mês enquanto colaborador, mas toda a cadeia que é mobilizada, né? Então, você recebe, né, um colaborador, né, vai ter uma formação, né, vai ter uma capacitação, ele vai ter, né, em continuando na empresa, ele vai ter ciclos de desenvolvimento, de crescimento, de aperfeiçoamento. Essas cidades onde nós estaremos atuando também passarão por desenvolvimento e prosperidade, porque uma atividade como essa, ela mobiliza o território e ela traz uma necessidade de você ter uma série de estruturas, né? Desde a escola técnica e da universidade até o cabeleireiro, né? Uma rede de prestação de serviços ampla, né? Moradia, infraestrutura, né? Então, assim, a mobilização socioeconômica que uma atividade como essa produz no território é algo gigante. E eu nunca havia experimentado algo tão complexo e tão gigante, né? Como eu disse no início. E isso aumenta aí o senso de responsabilidade que a companhia tem em fazer isso bem feito, né? A gente tem um compromisso muito grande com o território da Bahia. Como eu disse no início, hoje nós somos um dos mais importantes projetos de infraestrutura do país, e o projeto integrado da Bamin, ele começa e termina na Bahia. Então, ele traz um presente para o Estado, ele traz aí a possibilidade de trabalhar desenvolvimento em territórios que até então não desfrutavam e não dispunham de uma alternativa como essa. Então, a responsabilidade ela é diretamente proporcional às potencialidades que a gente vai aí destravar e mobilizar nas próximas décadas, eu diria.
Olha, a gente já está encerrando. Eu fico apavorada, quando eu quero conhecer mais ainda a empresa, por mim eu ficaria horas falando, mas num release, só para a gente, consideração final, quase, tá, Rosane? Mas o que Uhum, você falou mesmo, assim, a Bamin, ela apresenta essa solução logística, né, como sendo realmente um dos maiores projetos de infraestrutura do país. Eu desconhecia todo o trabalho em si, né, da uhum. própria empresa, mas é óbvio que eu faço parte de um grupo que é sobre logística, inclusive, aliás, eu apresentei um evento na sexta-feira e muito foi falado sobre os modais, né, os modais fluviais, principalmente, porque o nosso Brasil, as estradas Grande. não se aguentam mais, né, de Uhum. logística, e aí a gente vê vocês trazendo isso. E aí me chama a atenção uma questão, até acho que aqui está escrito o CEO da Bamin, Eduardo Ledscham, aproveitando para mandar um abraço e agradecendo, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente também, Rosane. Mas a Bamin, ela é uma empresa totalmente brasileira, porque você até falou, nasce na Bahia, né, termina, tem todo esse laço aqui. Ela é totalmente brasileira ou ela tem um aporte estrangeiro? Ela tem um aporte estrangeiro, ela pertence a um grupo chamado IRG, que é um grupo do Cazaquistão, na verdade, que tem investido aí Gente, massivamente nos últimos anos, né, no Brasil. Né? Então, é algo incrível, né? Algo que a gente não, assim, eu não tinha acesso a essas informações antes de eu conhecer a Bami e acho muito louvável, né, que um grupo estrangeiro de uma nacionalidade, uma cultura tão diferente da nossa, com essa disponibilidade de investir aqui no nosso país, entender a nossa cultura, né, ajudar a gente a diminuir aqui as nossas fragilidades ou exposições e claro. trabalhar esse ativo mineral que é tão importante, né? Assim, eu acho que a gente precisa ainda, enquanto indústria da mineração, refinar e ajustar um pouco as nossas narrativas, né? Então, se tem uma indústria que ela é absolutamente fundamental para a descarbonização da nossa sociedade, e a gente acabou de vir da COP, onde isso foi exaustivamente discutido, é a indústria da mineração, né? Ela trabalha com grandes volumes em qualquer frente, em qualquer país. Ao mesmo tempo, ela é vista como uma vilã, né? Porque alguns dos seus processos ainda se mantêm originais e não ainda conversam com uma proposta e um compromisso de descarbonização, né? Então, a gente aqui na Bamin, por exemplo, ao implementar o ISD da companhia, a gente traz descarbonização como um dos nossos projetos estratégicos, e a gente entende que esse vai ser um dos pilares de transformação da sociedade através dessa indústria. E aí ela vai sair desse lugar de vilania, né, e ela vai adquirir um lugar de preponderância e destaque, né? Porque a gente precisa do minério, né? O minério é a matéria-prima para o aço que está na nossa vida em absolutamente todas as iniciativas e frentes que a gente tem, né? Então, assim, tá no celular que a gente não larga, tá na geladeira, tá no carro, né? O minério tá em tudo. Então, precisamos parar de demonizar um pouco essa indústria e ajudá-la a ser uma indústria menos poluente, mais inclusiva, mais responsável, né? Trabalhar a cadeia de valor onde a gente atua. Ou seja, tem uma série de iniciativas que podem e irão surgir a partir do momento em que as empresas, que é o nosso caso, atuam de uma forma compromissada, responsável, querendo, né, e se propondo a levar prosperidade para todos que fazem parte do seu negócio, numa perspectiva de longo prazo, né? Então, atravessando décadas e trabalhando gerações. Rosane, obrigada, viu, por tudo isso. Eu quero agradecer, quero mandar um grande abraço Imagina. para mim também, para todos os integrantes, agradecendo a todos que participam e as comunidades que com certeza fazem parte, vão estar acompanhando e fazem parte contigo. E parabéns pelos seus 9 meses aí da empresa, parabéns pela história também, fico muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada, Juliana. Obrigada a todos vocês, organizadores do evento, pela oportunidade. A gente se vê em breve.
Com certeza. Olha, eu quero ir, hein? Quem sabe até 2026 eu consigo ir aí conhecer um pouco mais do projeto pessoalmente. Vou adorar. Como jornalista, já sabe como que é, né? A gente gosta de estar presencial. Mas o Festival Conhecendo Ótimo. os ODS agradece demais a participação dos dois que estiveram aqui comigo nesse bate-papo, né? O Bernardo Galina, que é da Whirlpool, a gente contando um pouco mais sobre essa empresa que a gente realmente se apaixona cada vez que a gente conversa sobre o assunto, e agora a Bamin. Muito obrigada para vocês que nos seguiram, nos assistiram e continuem compartilhando o nosso conteúdo, porque o conhecimento é nosso, ninguém fica para trás. Muito obrigada pela oportunidade e até mais. Obrigada.